sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Hoje nós vamos aqui para a arte pré-colombiana. O que consiste essa arte pré-colombiana? Ela consiste em toda a produção artística anterior à chegada dos europeus ao continente americano. Compreende as artes de maias, incas e astecas, e ela é carregada por uma forte expressão cultural. A gente vai conhecer o que essa expressão cultural tem em comum e o que elas possuem de diferente uma da outra, certo? Mas todo esse período, essas três artes aqui, essas três culturas, civilizações, são conhecidas como período pré-colombiano, que foi o período anterior a Cristóvão Colombo chegar às Américas. Aqui são características físicas dos maias, que são os primeiros povos que nós vamos conhecer, que habitou essa região aqui da área da América Central. Aqui se encontra o Oceano Pacífico, aqui o Golfo do México. É todo o território maia, onde eles ocuparam antigamente. As cidades eram organizadas por cidade-estado e o sistema era hieroglífico, o de escrita. O que significa isso? Eles não tinham escrita como nós temos hoje em forma de alfabeto. Não, eles tinham símbolos. Então pouco se sabe da produção, do dia a dia daquelas pessoas daquela época, uma vez que não existia forma de registrar o seu cotidiano, seus acontecimentos importantes, a não ser por símbolos, por imagens, por desenhos. Era a maneira como eles registraram. Então hoje estudiosos estudam essas civilizações antigas e chegam a uma determinada conclusão através de grande pesquisa que eles fizeram. A civilização maia, ela desenvolveu principalmente a matemática e a astronomia. Então o que a gente precisa classificar do período pré-colombiano? O que essas três civilizações têm em comum? Que são principalmente cultos ligados a rituais para agradar determinados deuses. Cada cultura tinha um deus para poder agradar e por ele realizava determinados cultos. Mas cada civilização também ocupou um determinado local, uma região da América, e também cada uma teve um desenvolvimento específico. Então os maias, o que os maias tanto desenvolveram, além de toda a produção artística? Eles desenvolveram a matemática e a astronomia. Eles desenvolveram o calendário. Aqui é o calendário maia. É muito diferente do calendário que nós conhecemos, que nós temos nos dias de hoje. Mas era esse sistema aqui, através desse desenho, que eles se orientavam em relação aos dias, meses, anos, eram determinados por períodos e sempre guiado pelo sol. A perspectiva através da técnica do esforço e das sobreposições de imagem. O que significa isso? Significa que todos os desenhos, pinturas que eles faziam, inclusive aqui, ó, como a gente pode ver nesse desenho, aqui em alto relevo que eles fizeram, a sobreposição de imagens, ou seja, eles faziam uma imagem e desenhavam outras imagens, uma em cima da outra. A utilização de variedade de pigmentos, sempre naturais. Assim como as pessoas do período pré-histórico, eles extraíam diversos materiais pictóricos de tinta extraídos da natureza, rochas, plantas, sementes, ossos de animais, carvão. É bem parecido com o sistema da antiguidade. Então aqui, exemplos de pintura maia. Os desenhos, as pinturas, elas eram muito simples e muito simbólicas. Elas não eram realistas, elas eram chamadas de naturalistas. O que é uma pintura, uma arte naturalista? É a expressão mais natural e mais simples possível. Eles tentavam colocar a realidade ali, mas sem tanta técnica aprimorada para poder fazer luz, efeito de luz, sombra, perspectiva, para poder diferenciar uma pessoa da outra. Não, eram muito simples, então muito naturalistas. Aqui nós vemos 6 pessoas, 6 seres humanos, mas não distinguimos uma fisionomia da outra. Isso é a representação, então, naturalista. Representa a pessoa, mas sem riqueza de detalhes, certo? Então temos aqui, vamos ver aqui
afresco maia. O que significa afresco? Afresco significa toda pintura feita em paredes, muros. Nessa época não existiam telas. As telas artísticas, como nós conhecemos nos dias de hoje, levaram séculos para poder chegar ao nosso conhecimento como é hoje. Foi lá pelo século XV, XVI. Olham quantos séculos depois. Então, até nesse momento aqui, as pinturas eram feitas nas paredes, nas pedras, em cerâmica, como a gente vai ver alguns exemplos aqui. Parede, aqui mostra um sacrifício maia. Pessoal, todas essas culturas maias, incas e astecas eram regidas por esses sacrifícios, às vezes de animais, às vezes humanos. Por que isso? Porque eles acreditavam em diversos deuses e eles tinham uma crença de querer agradar, essa necessidade cultural de agradar aos deuses. E eles infelizmente tinham esse costume, essa cultura dessa forma, pertencidas, já nasciam com essa cultura. As esculturas, esquematização das figuras, dimensões colossais e busca de uma impressão natural. O que significa isso? Assim como na pintura, eles eram naturalistas, muito simples na maneira de representar a figura humana ou animal. Colossais, obras gigantes, obras muito grandes. E esquematização das figuras, representada por simples traços, com o mínimo de traços possíveis. Aqui, mais exemplo da fisionomia dos maias. Aqui a gente tem exemplo então das esculturas, como eu falei, colossais, porque elas eram muito grandes, muito simplificadas e uma impressão naturalista, de estar tentando se aproximar da realidade, mas sem tanto domínio técnico do realismo. Realismo não. O realismo, o que ele se diferencia? Realismo e naturalismo. O realismo, ele é quase fotográfico e o naturalismo é o mais simples possível. Exemplos de esculturas maias, esculturas em marfim, maia, representando aqui a figura humana, como eu falei, naturalista, representação de animais. Havia muita abundância de ouro nesse período, então vemos aqui algumas esculturas em ouro. Sobre a arquitetura, construções em pirâmides, templos e palácios. As construções deles, vou mostrar para vocês aqui em forma de imagem. Tanto os maias, incas e astecas, a arquitetura era muito parecida. Eram arquiteturas pesadas, em pedras grandes e sempre em forma de pirâmide. A diferença das pirâmides egípcias é que as pirâmides subiam em forma de triângulo. As maias, incas e astecas, elas sobem em degraus, assim, como se fosse uma escadinha. Olha, exemplos, Palácio Maia. Aqui uma pirâmide maia, olha a escadinha, tá? Elas sempre tinham essas escadinhas aqui. Aqui ruínas maias, tanto as civilizações maias, incas e astecas, elas foram abandonadas pelos seus povos iniciais. Eles abandonaram as suas regiões, as suas cidades, em busca de melhores condições de vida. Então, o que foi encontrado e o que existe dessas civilizações hoje se encontram assim, em meio à natureza. Aqui mais exemplo de um estádio maia. Agora vamos lá para os astecas. A organização era em um único império, ou seja, um rei. A construção de templos e pirâmides também vai fazer parte. Canais de irrigação e estrada também vai fazer parte dos astecas. Realização de culto envolvendo sacrifícios humanos também faz parte, assim como maias, astecas e incas. Como eu disse para vocês, o que essas três civilizações têm em comum? Sacrifícios humanos e de animais e produção artesanal. Aqui é a região onde o Império Azteca se encontrava. Aqui temos o Oceano Pacífico, aqui temos o Golfo do México. Pinturas em símbolos semelhantes aos egípcios e complemento dos relevos. Eu prefiro mostrar para vocês fazendo as exemplificações através das imagens. Então, as esculturas
maias e astecas são um pouco parecidas porque elas são de maneira naturalistas. Vemos aqui, parece uma figura humana, mas não é realista. Aqui a mesma coisa. Então o que elas são? Elas são naturalistas, ou seja, representa a figura humana ou animal de uma maneira simples, sem grandes técnicas para aprimorar as suas representações. Aqui a gente vê uma cerâmica, um vaso, sempre utilitário. Aqui temos umas máscaras também que eram voltadas para rituais. As formas das esculturas eram bem rígidas e, como sempre, simbólicas. Aqui temos a Pedra do Sol, semelhante ao calendário maia, tá? Tem uma forma arredondada, em relevo também, sobreposições de imagens. Então observem, pessoal, que essas três culturas, elas são muito parecidas. Todas as três, elas ocuparam diferentes regiões, como o antigo Peru, o México, que hoje é o Peru, que hoje é o México, o Chile. Elas ocuparam essas regiões e elas desenvolveram na matemática, na astrologia, na astronomia, na agricultura, na arquitetura. Foram as áreas em que elas mais se desenvolveram. E para a época delas, elas eram até bem desenvolvidas. Então cada uma ocupou uma região, cada uma teve um desenvolvimento específico, mas em comum tinham a produção de cerâmicas, a produção de pinturas em muros, calendários. E vamos seguir adiante aqui. Imagem de um guerreiro. Olha a sobreposição de imagens feitas em pedra, de uma maneira simples, bem simplificada, sem muita riqueza de detalhes. Mais exemplos aqui. Aqui máscaras. Aqui alguns símbolos também. Usavam, como eu sempre disse para vocês, o ouro nessa época era abundante. Aqui exemplo de uma máscara que tem forma humana e animal também, ou seja, ela é antropomórfica. Exemplos aqui da arte asteca, sempre em madeira, pedra, principalmente pedra, esculpidas nas próprias pedras, nas naturezas, por elas serem muito grandes, às vezes eles não levavam de um lugar para o outro, esculpia ali mesmo, como essa daqui, por exemplo, que é uma estátua da região de San Agustín. Arquitetura, templos com base quadrangular, então vai seguir a pirâmide. Toda a pirâmide ela tem uma base triangular, mas ela também segue subindo em forma de degrau, em forma de escada. E a plataforma era o local onde eles faziam sacrifícios humanos ou animais. Aqui exemplos, olha, das construções da arquitetura asteca, sempre em escadinhas. Aqui mais exemplos de ruínas astecas. A gente vê as construções muito pesadas em pedras. Aqui mais exemplo muito semelhante às maias que nós vimos, as pirâmides, escadinhas. Observe como essas civilizações pré-colombianas são semelhantes, são parecidas. O pôr do sol nas ruínas astecas. Imagem linda, né, pessoal? Agora vamos finalizar com os incas. A organização também em um único império. O Estado Inca era constituído por uma única monarquia teocrática e uma arte aliada para a disseminação do poder. Aqui o território onde eles ocuparam, território Inca, dividido em três categorias a arquitetura: pedras irregulares, pedras colossais e pedras regulares. Prefiro mostrar, exemplificar para vocês isso através das imagens. Aqui é a ruína de Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, do nosso mundo de hoje. Essas ruínas foram encontradas ao acaso. Como eu expliquei para vocês, tanto maias, incas e astecas foram civilizações que aos poucos foram abandonando as regiões onde moravam. Devido ao grande número de sacrifícios humanos que elas faziam e devido à conquista dos europeus também, essas civilizações foram acabando aos poucos.
restaram tão poucos que eles precisaram sair para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Ou seja, eles acabaram abandonando as suas casas, a sua cidade. Então aqui temos a ruína de Machu Picchu, que hoje é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, como eu expliquei para vocês. Ela foi descoberta em 1911. Suas ruínas foram descobertas ao acaso, amálgama da sua configuração arquitetônica ajustada ao relevo do lugar. Isso significa que eles não desmanchavam, não desmanchavam nenhum terreno para poder fazer as suas construções. Seguiam o relevo das montanhas e dos morros. Aqui outra imagem de Machu Picchu, que é uma ruína inca. Mais exemplos aqui da mesma ruína de Machu Picchu, uma outra vista, e vamos finalizando aqui uma outra vista, ela vista no sentido vertical, como se estivesse virando a imagem, que lembra muito a imagem de um rosto, que é um grande mistério. Então vamos finalizando aqui, pessoal, com a cultura inca, mostrando para vocês aqui as grandes construções que hoje são ruínas. Como eu disse, eles abandonaram suas regiões, e aqui vista de Machu Picchu de cima, tá certo? Então ficamos por aqui hoje conhecendo um pouco da civilização pré-colombiana, das 3, maias, incas e astecas. Espero que tenham compreendido e que tenham gostado. Grande beijo para vocês e até a próxima aula!